Você sabe o que é uma planta? Pergunta esquisita essa, né? Você sabia que uma planta, dessas aí que você conhece na tua casa, é muito, muito mais estranha do que qualquer alienígena que você já tenha visto em ficção científica? E mais, essas criaturinhas verdes aí, elas são tão pouco compreendidas pela maior parte das pessoas que muita gente não consegue sequer dar condições mínimas para que esses organismos sobrevivam. Se você é amante das plantas, mas acha que falta um pouquinho de comunicação nessa relação, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Eduardo Gonçalves da Yamandu Soluções Ambientais e eu sou doutor em botânica e paisagista. E exatamente por essa formação eclética, digamos assim, eu percebo por aí o quanto as pessoas não compreendem plantas. Pessoas que gostam de plantas não compreendem tão bem as plantas. E isso não é uma surpresa para mim. Na verdade, eu gravei esse vídeo para provar para você que talvez as plantas sejam os organismos mais estranhos que você já tenha visto. Quer ver? Então tá, eu vou propor uma brincadeira. Esvazia aí a sua mente, tá? E pensa no alienígena ou no monstro mais estranho que você já tenha visto na ficção científica. Pensou? Então tá bom. Agora, coloca essa imagem que você pensou de um lado do seu pensamento. Agora pensa na planta mais comum que você conhece. Planta mais sem vergonha, a coisa que você mais viu por aí, né? A planta mais simplória que você imagina. Sei lá, uma margarida, uma violetinha de janela, qualquer coisa. Pensou? Pois bem, coloque do outro lado do seu pensamento. Agora compare esses dois organismos. Tá? Junte esses dois organismos na sua mente. Qual dos dois se parece mais com você? É chocante essa constatação, não é? Provavelmente, independente de quem você tenha pensado como organismo estranho, ele deve se parecer mais com você do que uma planta. É só você comparar aspectos simples. Quem é que tem olhos? Quem tem pernas? Quem se locomove? Tá? E a gente pode brincar disso por muito tempo. Tá? Qualquer alienígena que você imaginar ainda se parece mais com você do que uma planta. Isso para provar que plantas são organismos muito estranhos. Tá? E é exatamente por isso que boa parte das pessoas acabam tendo uma alta taxa de insucesso quando trabalha ou quando tenta cuidar pelo menos de uma planta. E quais são essas diferenças? O que faz essa diferença tão gritante? Eu costumo dizer que são dois aspectos. O primeiro tem a ver com como esses organismos lidam com energia e matéria. E o outro tem a ver com como esses organismos crescem. Vamos lá. Primeira coisa, como que as plantas lidam com energia e matéria? Todo organismo vivo, independente qual seja, ele vai precisar de absorver do meio ambiente para continuar vivo. Ele vai ter que absorver duas coisas, matéria e energia. Tá? Matéria é o que faz seu corpo, é do que você é feito. E energia é o que você precisa para esse corpo continuar crescendo e se organizando. Você precisa das duas coisas. Você, animal, sem ofensa, claro, eu também sou animal, todos nós somos animais. Quando você come, sei lá, uma coisa bem saudável, tipo uma pizza com refrigerante, você tira daí, essencialmente, estruturas, átomos com os quais você reconstrói o seu corpo, organiza seu corpo, ou aumenta o volume do seu corpo. E você tira também a energia que você usa, por exemplo, para ficar mexendo os braços dessa forma. Uma planta é completamente diferente de você nesse aspecto. Uma planta consegue tirar a energia dela diretamente da luz. Ela consegue capturar essa energia da luz e guardar de uma forma que ela possa usar depois. Exatamente por isso, ela pode absorver a matéria na forma de substâncias bastante simples. Né? Ela só precisa absorver água, gás carbônico, oxigênio e alguns sais minerais e ela continua crescendo, desde que ela continue tendo esse aporte, essa entrada de energia na forma de luz. E aí vem uma segunda diferença. Nós animais, quando nós queremos algo, geralmente nós caminhamos, nós nos locomovemos em direção a esse algo. Uma planta não. Quando ela tem algum interesse, quando aquele organismo se interessa por algum aspecto que está no meio ambiente, ela
cresce em direção a esse algo. Entende a diferença? Tá? Ela não vai em direção a algo, ela cresce. É uma decisão de muito mais compromisso, afinal de contas ela vai construir o corpo dela na direção daquele recurso que ela está querendo. Isso muda tudo. Muda, por exemplo, o fato de que o crescimento da planta é essencialmente o comportamento dela. O nosso comportamento geralmente é algo gerado com movimento. Numa planta, esse comportamento é gerado com crescimento. E exatamente por isso ela tem que crescer o tempo todo, ela tem o que nós chamamos de crescimento aberto. Você tem um crescimento fechado. Como assim? Quando você nasceu, você não tinha essencialmente a mesma forma que você tem hoje? Quer dizer, você tinha 2 pernas, 2 braços, uma boca, 2 olhos, tá? E você era mais ou menos assim. Você era praticamente uma cópia do que você é hoje, só que você era menor e certamente mais fofinho. E o que aconteceu com você? Você cresceu, esses tecidos aumentaram, se desenvolveram, amadureceram ou não, dependendo da pessoa, e aí você se tornou o que você é hoje. As plantas, elas não funcionam dessa forma. Elas vão estruturando, elas vão colocando partes do corpo à medida que elas são necessárias. Então uma planta pode sair da semente sem raiz e à medida que ela sentir que ela precisa de uma raiz, ela começa a produzir uma raiz. Ela nasce com poucas folhas e à medida que ela precisa de mais folhas, ela produz mais folhas. Então ela é muito versátil nesse aspecto e ela tem que ter tecidos que vão sempre crescer. Ela continua, as pontas de uma planta, enquanto ela estiver viva, continuam crescendo. Tá? Isso é uma diferença brutal. E exatamente por isso elas são versáteis. Quer um exemplo? Uma planta ela pode crescer à vontade até o momento que ela decide, não do ponto de vista cerebral, mas ela decide isso de uma forma biológica, que ela quer se reproduzir. Tipo assim, tô a fim de me reproduzir. E o que ela faz? Ela produz um órgão reprodutor, um órgão sexual. No caso de uma planta, isso é uma flor. Olha que lindo, né? Além dela ter essa vontade de se reproduzir, ela faz isso com uma flor. Que coisa poética, não é verdade? E você? Você nasceu com esses órgãos reprodutores aí. E você passou uma vida inteira carregando isso. E vamos ser francos. Provavelmente você usou bem pouco, né? Proporcionalmente ao tempo que você carrega esses órgãos, você usou de uma forma bastante escassa. E isso é meio que pouco inteligente. As plantas não, elas estão interessadas em se reproduzir, elas produzem os órgãos sexuais, elas se reproduzem, depois elas jogam aquilo fora, elas não precisam daquilo no dia a dia. E na verdade nós lançamos mão dessa capacidade das plantas de serem versáteis todos os dias. Por exemplo, quando a gente decide cortar uma planta e dar uma forma diferente para ela, tipo fazer uma cerca viva, né? Ou, por exemplo, com a milenar arte do bonsai. O que é o bonsai? É você limitar alguns recursos da planta de forma que dentro do corpo dela ela está numa situação de recursos limitados de fato, como se ela estivesse no alto de uma montanha, né? Bobinha ela, e ela vai crescer como uma mini árvorezinha, como ela cresceria no alto daquela montanha, mas na verdade ela está dentro de um vaso, né? E você está fazendo aquilo para curtir, digamos assim, né? E isso é exatamente lançar mão dessa possibilidade das plantas. Você está induzindo o vegetal a crescer da forma como ele pode naquele momento. E na verdade, gente, a nossa capacidade de ter plantas em volta da gente, de usar as plantas para melhorar a nossa qualidade de vida, ela está muito ligada ao nosso entendimento de como as plantas funcionam. Então, por favor, se você pretende cultivar plantas, vamos começar a entender essas criaturinhas melhor. Gostou do vídeo? Se você gostou, dá um sinalzinho aí embaixo, nós pretendemos fazer muitos mais como esse. Se você não gostou, também deixa a sua opinião aí e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigado, até logo!